essa regra do Congresso Nacional. E o Boris acompanhou isso muito bem, não é, Boris? Que mediou tantos debates, essas reuniões preparatórias, que geralmente acontecem já no final do ano anterior à eleição, às vezes, né? Quanto mais complexa a eleição, mais cedo começam as reuniões com os partidos. Eles determinam as regras de A a Z. Eu me lembro de uma reunião em que eles não queriam sequer que fosse dividida a tela no momento da pergunta e da resposta. Então, é claro, no momento em que o candidato A estava perguntando, o B que ia responder ficava no ar. Mas na hora da resposta ou da tréplica, eles não queriam que o outro que estava ouvindo ficasse no ar, para que a emissora não flagrasse ali nenhum gesto, nenhuma manifestação facial que prejudicasse o candidato deles. Ou seja, eles colocam regras de A a Z para engessar da melhor maneira possível para eles e da pior para o espectador o debate. Senão, eles não participam, eles não topam vir. E geralmente quem toma essas decisões são os candidatos que têm mais pontos nas pesquisas de intenção de voto e mais chances de vencer. Diante de todas essas dificuldades, Boris, você acha que ontem, quem acompanhou o debate da Rede Globo, saiu ganhando? O debate foi bom para a eleitora, para o eleitor brasileiro? Colombo, eu acho que o debate teve um defeito básico. Ele começou às 22 horas e 30 minutos e terminou quase às 2 horas da manhã. Você acha que a massa trabalhadora brasileira, as pessoas que economicamente são mais dependentes do seu trabalho braçal, né? O pessoal mais humilde, conseguiu assistir o debate até o fim? Acho que o debate foi colocado, assim tem sido feito. O da Band não, o da Band foi acho que às 20 horas. Tem sido feito em horários proibitivos, né? Você fica com uma elite só assistindo o debate. Eu estou caindo de sono, eu fui dormir às 2 horas, acordo às 5h30, vocês também. Provavelmente ficaram até tarde por imposição profissional. Imagine as pessoas sentiram sono, muita gente, evidentemente, não assistiu o debate. Quanto à avaliação, essas avaliações que são feitas via internet também são prejudicadas pela questão do horário e também representam muito a torcida. O torcedor lulista ou bolsonarista, por pior que seja o desempenho do seu candidato, não vota contra. Ele sabe que isso pode ter reflexos posteriores, como tem. Então, eu discuto um pouco a validade qualitativa dessas aferições. E eu estou achando que, com tudo que nós assistimos, o grande vencedor do debate foi o Bonner. Ele foi provocado, enfim, ele foi convocado a ter uma ação de policial mais dura, porque era uma classe de alunos indisciplinados. Agora, eu acho que ontem a Globo cometeu deve ter seguido alguma regra, mas isso é em detrimento do telespectador. Teve um momento duro de debate, o padre com alguém, o negócio que foi o momento mais onde espolcavam as raivas, os ódios, e a Globo focalizou o Bonner, tirou os dois. Foi o padre e o Lula. De cena. Padre, então, eu acho que o espetáculo televisivo... Eles tiraram, viu, o Bonner? Esquecido também. Ô, Boris, eles tiraram... Me sinto honrado. Eu não tenho dúvida que ele aprendeu muito te assistindo. Boris, eles tiraram do ar porque, eu imagino, né? O padre começou a interferir no tempo do ex-presidente Lula. E aí o Bonner pediu para ele parar. E ele não parou, ele continuou falando fora do microfone. Aí, como virou uma maçaroca, eles
cortaram o microfone dos dois e voltaram para o Bonner para tentar recomeçar a coisa do começo, como diria o poeta, porque o padre começou a falar fora do prazo dele ali, entendeu? E a regra é justamente essa, né? Para que enquanto o tempo pertence a um, o outro não possa interferir. Por isso que a gente viu o microfone sendo cortado a todo momento, né? Acabou o tempo, o mediador ali já interrompia e mandava seguir o baile. Mas em benefício do telespectador, você tinha uma câmera que pegava os dois e depois o Bonner. Não, focalizaram só o Bonner, tiraram. Eu me lembro num debate que o Antônio Hermílio ia dar um soco no Paulo Maluf, era um debate transmitido pela Globo, quando o Antônio Hermílio, saudoso, mexeu o braço para armar o golpe do Maluf que estava ao lado dele, a Globo cortou para o mediador. Tem que ser assim, não podemos mostrar isso para o público. Eu perguntei, que história é essa? Não, tem que ser, isso é mal. Uma bobagem, né? Tem que mostrar o que está acontecendo naquela arena, tem tudo isso. O corte dos microfones, tudo bem, mas a imagem podia... E se eles se pegassem lá? Ia ser um espetáculo que ia acrescentar muito a esse circo e a esse hospício que a gente assistiu ontem.